E aí galerinha, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal Rumo ao IFRN. Eu sou o professor Lamec e hoje a gente vai ter mais uma aula sobre radiciação. Dessa vez a parte 2 sobre as propriedades dos radicais. Vamos lá? Gente, a primeira propriedade dos radicais que a gente vai ver é o seguinte. Imagina que você tem aí a raiz quinta do 32. Qual é a raiz quinta do 32? Aí, se você assistiu a aula passada, você vai saber que 2 elevado à quinta, que é o 2 multiplicando ele mesmo 5 vezes, dá igual a 32. Então, a raiz quinta do 32 é 2. Então, a gente percebe com isso que o 32 ele pode ser escrito como 2 elevado a 5. Então, dessa maneira, se eu quero calcular a raiz quinta do 32, e se eu sei que 32 pode ser escrito como 2 elevado a 5, então é a mesma coisa que eu ter a raiz quinta de 2 elevado a 5. E a resposta disso aqui dá 2. A gente já viu ali. Então, olha o que é que está acontecendo aqui. Quando eu tenho um radical onde o índice desse radical tem o mesmo valor do expoente do radicando, o resultado vai ser o próprio radicando. De novo, olha o radicando aí, nesse modelo padrão aí, a gente está representando pela letra A. Esse radicando tem um expoente, ele está elevado a n, ele é o expoente do radicando. Sendo que esse expoente do radicando está igual ao índice do radical. Então, conforme aconteceu aqui, ó, o expoente do radicando igual ao índice do radical, o resultado dá o próprio radicando. Então, ó, tá aí o resultado. Essa primeira propriedade nos ajuda a observar isso. Sempre que o expoente do radicando for igual ao índice do radical, o resultado será o próprio radicando. Por exemplo, ó, se eu quiser calcular a raiz quadrada do 15 elevado a 2. Gente, se você fizer 15 elevado a 2, vai dar 225. E a raiz quadrada do 225 é o próprio 15. Então, para evitar de você fazer essa conta, então a primeira propriedade me diz que quando o expoente do radicando é igual ao índice do radical, então o resultado será o próprio radicando. Então, a raiz quadrada de 15 ao quadrado vai ser o próprio 15. Você lembra da aula passada que quando não tem índice aqui é porque é 2. Então, ó, é o mesmo número, o resultado é o próprio radicando. Olha esse outro exemplo. Raiz quarta do 81. Gente, conforme o que a gente viu na aula passada, você vai ver que 3 elevado a 4, que é 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, é igual a 81. Então, eu poderia trocar o 81 por 3 elevado a 4. E aí você percebe que o expoente do radicando está igual ao índice do radical. Então, o resultado vai ser o próprio radicando. A raiz quarta do 81 é 3. Por quê? 3 elevado a 4 dá 81. Mas a gente resolveu isso aqui através da primeira propriedade dos radicais, que é quando o expoente do radicando está igual ao índice do radical, o resultado será o próprio radicando. Então, você não precisa encontrar o resultado de 17 elevado a 9 e encontrar a raiz nona desse número todinho. Quando o expoente do radicando é igual ao índice do radical, o resultado será o próprio radicando. Beleza? Essa é a primeira propriedade dos radicais. Vamos para a segunda propriedade. Essa é bem simplesinha. É o seguinte. A gente vai trabalhar aqui com a ideia de radicais equivalentes. O que são radicais equivalentes? São radicais diferentes, mas que representam o mesmo valor. Estou mostrando aqui para vocês que a raiz oitava de 3 elevado a 6 é igual à raiz quarta de 3 elevado a 3. Como é que a gente encontra isso? Fácil. Olha só, raiz oitava de 3 elevado a 6. Você pode encontrar um outro radical equivalente usando a mesma ideia de frações equivalentes que a gente viu lá na aula da divisão, quando a gente multiplica uma fração, tanto em cima quanto embaixo, pelo mesmo valor, ou quando a gente divide para simplificar as frações. É só encontrar aqui um número que divida tanto o 8 quanto o 6. Se eu pegar e dividir por 2, tanto o expoente do radicando quanto o índice do radical, então ó, eu vou ter 8 dividido por 2 que dá 4 e 6 dividido por 2 que dá 3.
O radicando, gente, a gente não mexe, tá? A gente só vai trabalhar com o índice do radical e o expoente do radicando, tá? Olha esse outro exemplo aqui, ó. Raiz quinta de 7 elevado a 2. A gente pode fazer também o processo de aumentar o índice do radical, tá? Por exemplo, se eu pegar essa raiz quinta de 7 elevado a 2 e multiplicar por qualquer número natural maior do que 1, certo? Posso fazer por 2, por 3, por 4, qualquer número natural. Por exemplo, por 2. Se eu multiplicar por 2, ó, 5 vezes 2 dá 10. E 2 vezes 2 dá 4. Então, vai ficar a raiz décima de 7 elevado a 4. Então, quando multiplicamos ou dividimos tanto o índice do radical quanto o expoente do radicando pelo mesmo número natural diferente de zero, certo? Nós obtemos um radical equivalente ao primeiro. Então, você percebe que são radiciações diferentes, mas se você fizer as contas, você vai ver que representa o mesmo valor, tá? Então são chamados de radicais equivalentes. E você encontra radicais equivalentes multiplicando ou dividindo tanto o índice do radical quanto o expoente do radicando pelo mesmo valor, tá bom? Essa foi a segunda propriedade dos radicais. Vamos para a terceira propriedade. Olha essa terceira propriedade. Digamos que eu tenho uma multiplicação dentro do radical. Raiz quadrada de 25 vezes 4. A gente sabe que 25 vezes 4 é igual a 100. Então, é só calcular a raiz quadrada do 100, que é 10, porque 10 vezes 10 dá 100. Agora, se ligue. Se eu tenho a raiz quadrada do 25, quanto é? Raiz quadrada do 25 é 5. Raiz quadrada do 4 é 2. Então, se eu pegar essas duas raízes e calcular separadamente a raiz quadrada do 25 e multiplicar com a raiz quadrada do 4, a gente viu que a raiz do 25 é 5, a do 4 é 2, então fica 5 vezes 2, que dá 10. Então, veja, tanto multiplicando esses números dentro do radical, como calculando esses radicais separadamente e multiplicando as suas raízes, a gente chega no mesmo resultado, tá? Então, gente, sempre que eu tiver uma multiplicação dentro de um radical, eu posso transformar isso em uma multiplicação de radicais, tá? Observe que o índice do radical ele fica o mesmo. Então, se eu tenho uma raiz quadrada, por exemplo, e dentro dessa raiz tiver uma multiplicação, eu posso transformar em duas raízes quadradas e calcular separadamente, tá? Agora, daí a gente encontra um resultado bem importante. Por exemplo, se eu tenho a raiz cúbica de 5 e essa raiz cúbica do 5 está elevada a 2. Gente, se está elevada a 2, então essa raiz cúbica do 5 vai se multiplicar duas vezes. Então, vai ficar a raiz cúbica do 5 vezes raiz cúbica do 5, tá? Então, se eu posso pegar uma raiz que tem uma multiplicação lá dentro e separar em uma multiplicação de duas raízes, eu posso fazer também o processo inverso. Se eu estou multiplicando duas raízes que tenham o mesmo índice, eu posso juntar elas e fazer essa multiplicação lá dentro. Fica como? Uma única raiz cúbica de 5 vezes 5. Eu posso transformar isso em 25 ou posso escrever o 5 como uma potenciação, que seria 5 elevado ao quadrado, tá? Gente, então olha o que é que eu observo, que a raiz cúbica de 5 elevada ao quadrado é a mesma coisa que a raiz cúbica de 5 elevado ao quadrado. De maneira bem prática, quando isso acontecer, quando eu tiver uma raiz elevada a algum expoente, basta eu pegar esse expoente, ó, e mandar ele lá para dentro, sem precisar desse arrodeio todo aqui, tá? Então, se eu tiver a raiz cúbica do 5 elevado ao quadrado, por exemplo, então, bota esse 2 lá para dentro e fica a raiz cúbica de 5 ao quadrado, tá bom? Então, daí a gente tem a terceira propriedade. Vamos ver a quarta propriedade, que é basicamente a mesma coisa, sendo que com divisão. Se eu tiver uma raiz quadrada, e eu coloquei raiz quadrada porque é um exemplo bem mais simples para a gente ver na prática, mas serve para qualquer radical, raiz quadrada, raiz cúbica e assim por diante. A raiz quadrada de 36 dividido por 4, se você pegar 36 e dividir por 4, o resultado vai ser 9. E a raiz quadrada do 9 é 3.
Agora, vamos calcular separadamente. A raiz quadrada do 36 é 6 e a raiz quadrada do 4 é 2. Se eu fizer separadamente a raiz quadrada do 36 e dividir pela raiz quadrada do 4, eu vou ter que dividir o 6 pelo 2. E a resposta é 3 também. Então, gente, do mesmo jeitinho que aconteceu na terceira propriedade, tanto na multiplicação como na divisão, serve a mesma coisa. Se eu tenho uma raiz e dentro dessa raiz está acontecendo uma divisão, então eu posso transformar isso aqui em uma divisão de radicais que tenham o mesmo índice, tá bom? E também eu posso fazer o contrário, que é juntar. Lembrando que uma divisão também ela pode aparecer em forma de fração. Inclusive, a gente viu isso na aula anterior. Foi justamente esse exemplo aqui, ó. A raiz cúbica do 8 sobre 27. Então, quando eu tiver uma divisão dentro de um radical, eu posso transformar isso em uma divisão de radicais. Como? Eu vou ter uma raiz cúbica para o 8 e uma raiz cúbica para o 27. E calculo essas raízes separadamente. A raiz cúbica do 8 vai ser 2 e a raiz cúbica do 27 vai ser 3. Tá? Essa é a quarta propriedade dos radicais. E aí vamos para a quinta propriedade dos radicais, que é a seguinte: quando eu tiver uma raiz dentro da outra, a raiz cúbica da raiz quadrada do 5. Gente, parece uma coisa de outro mundo, mas é a coisa mais simples. Quando isso acontecer, basta você transformar isso em uma única raiz. Como? Apenas multiplicando os índices. Aqui que não apareceu, que é raiz quadrada, o índice é 2. Então, você vai fazer 3 vezes 2, que dá 6. Então, fica como? Raiz sexta do 5. Veja que em momento nenhum eu mudei o meu radicando. Então, quando eu tiver uma raiz dentro da outra, basta multiplicar os índices e transformar em uma única raiz, tá? Então, esse é o esqueminha que mostra para qualquer situação. Então, se eu tenho uma raiz m de uma raiz n de um radicando A, então, onde mn são os meus índices do radical, basta multiplicar eles e transformar em um único radical, tá bom? Vamos ver só mais um exemplo aqui. Raiz quinta da raiz cúbica do 2. Então, eu junto isso em um único radical, apenas multiplicando os meus índices. Eu não mexo com radicando. E aí eu vou fazer 5 vezes 3, que dá 15. Então, fica a raiz 15ª do 2. Quanto é isso? Não interessa. Deixa assim mesmo e está resolvido, tá? Último exemplo, raiz quadrada da raiz quadrada do 10. Então, o que é que eu vou fazer? Professor, não apareceu o índice, é porque é quanto? 2. Beleza. O que é que eu vou fazer para transformar tudo isso em um único radical? Apenas multiplicar esses índices. 2 vezes 2, que dá 4. Então, fica a raiz quarta do 10. Então, a raiz quadrada da raiz quadrada do 10 é a mesma coisa que calcular a raiz quarta do 10. Tá bom, gente? Então, essas foram as propriedades dos radicais. A gente ainda vai ter a parte 3 da aula de radiciação, que serão cálculos com radicais. Antes disso, a gente vai falar uma outra aula, que eu vou postar aí na próxima semana possivelmente, tá? Mas se você gostou dessa aulinha, deixe seu like, se inscreva no canal, deixe seus comentários, compartilhe, ative o sininho, que assim que eu colocar outro vídeo você vai ser notificado, e continue estudando aí durante esse período. Tá bom, gente? Valeu, muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau!